Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Em nome de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em nome de Jesus para recebermos do nosso Pai o renovo do Senhor através da sua palavra, que está em Jeremias capítulo 3, versículo do 6 em diante. Em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Pai querido. Te louvamos por mais um dia na tua casa. Te louvamos pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua grandeza. E o poder do Senhor e o quebrantamento do Espírito de Deus venha a ser colocado em nossas vidas, nos nossos corações, através da palavra do Senhor. Amém? Diz assim: Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: Viste o que fez a pérfida Israel? Foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda a prostituição. E depois de ela ter feito tudo isso, eu pensei que ela voltaria para mim, mas não voltou. A sua pérfida irmã Judá viu isso, quando por causa de tudo isso, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio. Vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. Sucedeu que pelo ruído da sua prostituição poluiu ela a terra, porque adulterou adorando pedras e árvores. Apesar de tudo isso, não voltou de todo o coração para mim, a sua falsa irmã Judá, mas fingidamente, diz o Senhor. Disse-me o Senhor: já a pérfida Israel se mostrou mais justa do que a falsa Judá. Vai, pois, e apregoa essas palavras para o lado do norte, e dize: volta, ó pérfida Israel, diz o Senhor, e não farei cair a minha ira sobre ti, porque eu sou compassivo, diz o Senhor, e não manterei para sempre a minha ira. Tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que transgredistes contra o Senhor teu Deus, e te prostituíste com os estranhos debaixo de toda árvore frondosa, e não destes ouvidos à minha voz, diz o Senhor. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo, e vos tomarei, um de cada cidade e 2 de cada família, e vos levarei a Sião. Dar-vos-eis pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com conhecimento e com inteligência. Sucederá que, quando vos multiplicardes e vos tornardes fecundos na terra, então diz o Senhor, nunca mais se exclamará a arca da aliança do Senhor. Ela não lhes virá à mente, não se lembrarão dela, nem dela sentirão falta, e não se fará outra. Naquele tempo chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. Naqueles dias andará a casa de Judá com a casa de Israel, e virão juntas da terra do norte para a terra que dei em herança aos vossos pais. Mas eu a mim me perguntava: como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações? E respondi: Pai, me chamarás e de mim não te desviarás. Deveras, como a mulher se aparta perfidamente do seu marido, assim
com perfídia te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nos lugares altos se ouviu uma voz, pranto e súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram o seu caminho e se esqueceram do Senhor seu Deus. Voltai, ó filhos rebeldes, e curarei as vossas rebeliões. Eis-nos aqui, vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus. Na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas com efeito. No Senhor nosso Deus está a salvação de Israel. Mas a coisa vergonhosa devorou o labor dos nossos pais. Desde a nossa mocidade, as suas ovelhas e o seu gado, e os seus filhos e suas filhas. Deitemo-nos em nossa vergonha e cobramo-nos a nossa ignominia, porque temos pecado contra o Senhor nosso Deus, nós e nossos pais, desde a nossa mocidade até o dia de hoje, e não demos ouvidos à voz do Senhor nosso Deus. Continua: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. Se jurares pela vida do Senhor em verdade, em juízo, em justiça, então nele serão benditas as nações, e nele se glorificarão, porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeeis entre espinhos. Circuncidai-vos perante o Senhor, circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague por causa da malícia das vossas obras. Fecha os teus olhos, curva a tua cabeça. Pai eterno, Deus bendito, a sua palavra é viva, a sua palavra é espada, espada de dois gumes, que atravessa o nosso coração, o nosso interior, e faz-nos divisão entre alma e espírito. E em nome de Jesus, ó Pai eterno, teu Santo Espírito tenha liberdade para falar aquilo que apraz ao Senhor desta noite. Que toda a carne caia por terra, que os corações não se endureçam, pelo contrário, que os corações se abram, se dilatem diante da tua voz, pois a sua voz é poderosa, Deus dos exércitos, Senhor dos exércitos. A tua voz faz quebrar todo jugo. Pai eterno, derrama o teu poder em cada vida que ouvir e ouvirá a tua santa palavra, que haja transformação, que haja restauração, que haja renovo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. E o tema da palavra hoje é sair da acomodação espiritual, receber a conversão verdadeira, viver o arrependimento genuíno e quebrar toda a idolatria. Amém? Glória a Deus. Então nós lemos aqui só um trecho da palavra do Senhor que fala sobre Israel, sobre Judá. Israel é um povo escolhido por Deus. E aqui a palavra fala sobre as práticas que Israel estava cometendo e que estava afastando eles da presença do Senhor. Israel recebeu uma promessa. Israel recebeu algo que é um tesouro espiritual, foi concedido a ele, que ele seria grande, que ele era povo do Senhor, povo santo, uma nação bendita. Ele seria, e ainda é, nos dias de hoje, protegido por Deus.
Israel é como se fosse, e nós vemos aqui, a mulher de Deus, a esposa de Deus. O maligno não pode tocá-la. Mas, em toda a trajetória do povo de Israel, eles sabiam que eles tinham uma aliança com Deus. Eles sabiam que havia uma palavra sobre a vida deles. Havia um propósito, uma promessa para a vida do povo. Só que Israel vivia em inconstância espiritual, em inconstância emocional. Tempos eles ouviam a voz do Senhor. Em tempos eles se quebrantavam diante do Senhor. E quando eles viviam o período de bênção, de prosperidade, de riquezas, a palavra diz que o coração deles se desviava. A palavra do Senhor diz que eles se corrompiam junto aos postes ídolos, junto aos montes, se prostituíam. E aqui, como nós lemos, adulteravam espiritualmente. Deus lhe dava promessas, Deus derramava graça, Deus dava livramentos, Deus derramava o poder dele. Israel via a mão forte do Senhor sobre a vida deles, e mesmo assim, eles se esqueciam do Senhor. Tempos e tempos, e era permitido por Deus, nesse período de rebelião, de rebeldia, de dureza de coração, Deus tinha que permitir eles viverem provações, eles viverem lutas. Para quê? Para que eles se lembrassem do Senhor. E hoje, muitas pessoas estão nesta situação como Israel vivia. O Senhor tem dado promessas, o Senhor tem falado ao coração, o Senhor tem fortalecido, dado a provisão, a fartura, a abundância. E muitas vezes nós nos acomodamos. Nós muitas vezes achamos que podemos ter privilégios porque Deus nos ama. E muitas vezes nós começamos a viver uma vida de acomodação espiritual. Nós já não oramos como nós orávamos no dia que o Senhor nos resgatou. Nós não jejuamos mais como nós jejuávamos quando o Senhor nos orientava. Assim como o Senhor falava com o povo: consagra-te, santifica-te, porque eu tenho cidades para você, eu tenho cidades para você avançar, eu tenho a terra prometida, você será o povo mais feliz dessa terra, se me obedecerdes, se ouvirdes as minhas direções. E o inimigo tem tentado e tem colocado em muitas pessoas a acomodação espiritual. A acomodação de simplesmente ir à casa do Senhor, ouvir a palavra, ouvir a direção, ouvir a orientação, ouvir uma palavra muitas vezes também de correção. E simplesmente essa vida ela não tem a disposição espiritual para praticar aquilo que o Senhor tem falado. Nós vemos vidas entrando e saindo de igrejas. Vemos igrejas cheias visivelmente, mas vazias nos corações. E eu não estou falando de denominações, eu estou falando da individualidade, da nossa vida com Deus, do nosso culto para com o Senhor. Estamos vivendo períodos que antecedem a volta do nosso Senhor. E aí, o Espírito de Deus diz aos nossos corações nesta noite: será que você tem se disposto a ouvir 100% daquilo que eu desejo que você realize sobre a sua vida? Será que nas madrugadas, quando o Senhor tem te chamado para você se levantar em oração, não só pela sua vida, não só pela sua casa, não só pelas tuas particularidades, mas orar por esse país, mas orar pelas nações, mas orar para os missionários que estão nesse momento, alguns sofrendo torturas,
por amor ao Evangelho, por amor a Jesus Cristo? Será que o inimigo ainda vai tentar dissuadir os corações de tantas vidas à individualidade, ao egoísmo espiritual? O espírito maligno, Satanás, está distorcendo a realidade do Evangelho do Senhor. O Evangelho do Senhor é o Evangelho de quebrantamento do coração. O Evangelho, a palavra de Deus, é Evangelho para arrependimento dos pecados. O Evangelho não é um Evangelho para receber riquezas materiais. O Evangelho não é simplesmente a bênção que vem a nós. E o reino de Deus, quando eu posso, eu faço. Quando eu posso, eu oro. Ai, pastora, mas eu nem unção tenho. Pastora, nem cargo eu tenho. Você tem um cargo nas regiões celestiais, cargo de servo de Deus, cargo de evangelista, cargo de levar a palavra do Evangelho aonde você estiver. E muitas vezes nós vemos vidas colocando a responsabilidade só para os oficiais, para os pastores. A responsabilidade de orar, a responsabilidade de viver, o avanço que Deus deseja, o amadurecimento espiritual. Esta noite é noite em que o Espírito Santo está nos dando, a mim também, porque eu faço parte do corpo de Cristo, está nos dando uma palavra de alinhamento, porque Ele deseja alinhar o nosso espírito com aquilo que está acontecendo espiritualmente nas regiões celestiais, com o reino dEle. Enquanto nós estamos dispersos por tantas lutas, por tantas situações, vidas estão lá fora desejando ter uma esperança e não conhecem aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. E o Espírito Santo está assim, fazendo gritar a nossa carne, fazendo gritar a minha carne, sim, para que o nosso espírito esteja pleno e a nossa vida esteja de pé no dia do nosso Senhor que voltará. Em o nome de Jesus Cristo. Amém? Amém, queridos? E em nome de Jesus, eu repreendo e eu declaro que o tempo da acomodação espiritual está quebrado das nossas vidas. Aquilo que é a sonolência espiritual. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias haveria a frieza da mornidão, apostasia. Pessoas estariam dormindo espiritualmente, mas eu declaro em nome de Jesus que nós seremos sóbrios até o dia do Senhor. Eu declaro sobre a sua vida que o Senhor vai te renovar em nome de Jesus. Nesta noite, o Espírito de Deus vai renovar, aleluia, a palavra dele nos nossos corações. E todo o egoísmo carnal, aquilo que é o egoísmo da nossa alma, do nosso ventre, vai cair por terra em nome de Jesus. O Senhor está clamando. O Espírito Santo de Deus geme e chora, intercedendo para que nós descobrimos qual que é o propósito pelo qual o Senhor nos levantou nesta terra. Aleluia! E em nome de Jesus, hoje o Espírito de Deus está dizendo: dilatai os vossos corações, arrependei-vos, arrependei-vos. O evangelho do arrependimento. O Senhor Jesus, quando ele começou o ministério dele, o próprio nosso Senhor Jesus, ele pregava. E o que ele pregava? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Para desfrutar do reino do Senhor, existe uma condição. Nós precisamos ter um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração disposto a desejar e a receber mais
de Deus, porque Deus é eterno, queridos. O Senhor é eterno e nós não podemos limitar o poder, a unção de Deus sobre a nossa vida, o propósito de Deus nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Mas pastor, eu posso limitar? Sim, você pode. Quando você começa a colocar Deus em uma caixinha, e você, através da sua fé, você não consegue crer mais que Deus possa fazer algo grande sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre o teu trabalho, sobre aquilo que o Senhor deu para você como um projeto de vida. Em nome de Jesus. Aleluia. A palavra prostituição que nós lemos aqui em Jeremias capítulo 3, que o Senhor cita essa palavra para falar sobre a traição do povo naquele momento. A palavra prostituição significa colocar interesses materiais à frente de princípios, se corromper. O significado está, eu pesquisei no dicionário, amém? Está exatamente assim. Colocar interesses materiais à frente de princípios ou ideias, se corromper. E em nome de Jesus, nesta noite, o Senhor vai tirar dos corações tudo aquilo que é o interesse carnal, tudo aquilo que o inimigo colocou como uma semente no coração, começando a fazer com que vidas se corrompam, toda a corrupção. A palavra corrupção vem da palavra corromper. Toda a corrupção que o inimigo estava tentando implantar na sua vida, no teu interior, inconscientemente. Amém? Não estou dizendo que está acontecendo por intenção. Eu quero, não. Existe uma ação de um espírito de corrupção que deseja implantar nos corações daqueles que são servos de Deus e daqueles que não são também. Isso é geral. Eu denuncio em nome de Jesus esse espírito da corrupção. Tudo aquilo que o inimigo tenta colocar como interesse acima do princípio de Deus. Porque o Senhor, Ele estabeleceu princípios espiritualmente sobre o universo. O Senhor determinou princípios e muitas pessoas estão quebrando os princípios para receber aquilo que são recompensas materiais e conforme o desejo do coração delas. A prostituição espiritual é quando a pessoa coloca os seus interesses carnais à frente dos princípios que Deus já estabeleceu como Deus soberano, justo e eterno. É quando nós não nos importamos com o que Deus pensa, com aquilo que Ele deseja para nós, com aquilo que Ele já determinou e planejou para nós, e nós só queremos fazer a nossa vontade. Fazer com que Deus se cumpra aquilo que nós estamos pedindo, desejando. E assim, nós nos deparamos com as pessoas com esse sentimento. Em nome de Jesus, mas nesta noite o Espírito de Deus vai repreender e já está destruindo toda ação da corruptibilidade e da corrupção nos nossos corações, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Como nós vamos voltar àquilo que é o primeiro amor, voltar a ter um coração desejoso de fazer a vontade de Deus. Como podemos? Em primeiro lugar, nós precisamos desejar, buscar além, irmãos. Talvez você está orando e muitas pessoas, o Espírito Santo diz que muitas pessoas, elas passam tão pouco período de oração. Crentes que se ajoelham 15 minutos, meia hora, e aí faz aquele sacrifício, e aí ora, e depois de meia hora,
15 minutos, tá bom, já fiz minha parte. Será que esse período que você orou era o período que Deus desejava que você estivesse orando? Ou será que Deus não queria te entregar mais? Porque o Senhor, Ele olha para nós e Ele deseja enxergar dentro de nós a disposição. Deus não dá nada de mão beijada para as pessoas. Nós precisamos nos sacrificar. Nós precisamos matar a nossa carne, irmãos. Matar a nossa carne. É tempo da igreja, de nós como corpo de Cristo, matarmos a nossa carne, matar a nossa vontade, tirar da nossa mente tudo aquilo que é obstinação às coisas desta terra, deste mundo. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos o reino do Senhor, as outras coisas são acrescentadas. O que é buscar o reino do Senhor? É buscar experiências com Deus, é se aprofundar, é muitas vezes tirar um tempo só para você ficar em silêncio, até você ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes nós nos ajoelhamos e oramos e falamos tanto, falamos tanto e simplesmente quando termina, não temos o que falar. Tá bom, já terminei a minha oração. E nós não nos importamos com o que o Senhor tem para falar sobre aquilo que nós colocamos diante dEle. Em nome de Jesus, o Senhor nos chamou para viver um evangelho genuíno, um evangelho da plenitude do Espírito Santo. E em nome de Jesus, hoje o Senhor está quebrando toda ação da idolatria do nosso meio. Em Êxodo capítulo 32, aleluia, versículo 1. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Espírito Santo, Senhor Jesus. É tempo de quebrantamento, é tempo de rasgar os corações, é tempo de alinhamento. Em nome de Jesus, diz assim: mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e filhas, e trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este recebeu-as das tuas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fungido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Aqui já não era o Senhor Deus poderoso que ele estava falando. Aqui ele já estava falando do bezerro de ouro. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. E lhe sacrificou e disse: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto esse povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixai-me
para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Olha só, até que ponto o povo se esqueceu do Senhor. Quando o sacerdote, no momento que o sacerdote virou as costas para buscar o Senhor, o povo, por ele demorar, começou a se corromper. E aquele que deveria estar supervisionando o povo, estava junto com o povo, adorando outros deuses. Vemos aqui que o povo não tinha um relacionamento com Deus, mas eles apenas se relacionavam com Moisés. Eles não desejavam a profundidade em conhecer a Deus. Eles não desejavam. Simplesmente, quando Deus convidou o povo para subir ao monte, junto com Moisés, sabe o que o povo fez? Não, Moisés, pode ir você. Pode ir você, porque o poder de Deus é tão grande que a gente não vai suportar. E eles negaram a oportunidade de viver a experiência que Deus queria que eles vivessem. Que você não negue a oportunidade de estar diante da glória do Senhor. Que você jamais corrompa o seu coração com aquilo que Deus te colocou em suas mãos. Aquelas argolas, aqueles brincos de ouro, eles vieram como despojo do Egito. Deus tinha entregue o ouro, os egípcios tinham colocado nas mãos do povo e falado: pode ir, depois das pragas, vão embora, leva o nosso ouro também, porque eu não quero, vocês têm que ir depressa, leva tudo que a gente tem. E o povo levou os desposos, as argolas de ouro, era o que Deus tinha entregado nas mãos deles, do povo. E eles fizeram daquilo que Deus tinha entregado nas mãos dele um ídolo, um motivo de idolatria. E o Senhor deseja que hoje eu avalie se há algo em nossas vidas que nós estejamos colocando acima de Deus. Porque idolatria é isso. Idolatria é tudo que você coloca no lugar de Deus, substitui a Deus. Deus até te deu, mas depois que Ele te deu, você não vive mais sem isso. Você não consegue mais caminhar sem isso. Primeiro, você precisa consultar fulano, ciclano, a oportunidade, o trabalho, o projeto, que hoje nós viemos a tirar do nosso coração tudo o que está substituindo. Tudo que está substituindo a presença do Senhor. O Espírito de Deus deseja intimidade. Deus nos convida para viver um tempo de intimidade com Ele. Jeremias 4, vamos voltar lá em Jeremias capítulo 4, versículo 1. Em nome de Jesus. Oh, aleluia. Diz assim: se voltares, ó Israel, diz o Senhor, volta para mim. Amém? Amém? Levanta a sua mão e diga assim: eu volto o meu coração para ti, Deus. Eu volto o meu interior para a sua vontade. E aqui diz: volta, se removeres as tuas abominações de diante de mim, não mais andarás vagueando. E quantas vidas estão como o povo no deserto, aquilo que era para eles entrarem cerca de dias na terra prometida, eles levaram anos, porque vagueavam em suas abominações, vagueavam naquilo que eles achavam que tinham razões. Ah, eu tenho razão,
Eu tenho razão de agir dessa forma. Eu tenho razão de murmurar. Eu tenho razão de reclamar. Eu tenho razão de agir desta forma. Porque olha só o que está acontecendo nesta área. E aí, vidas assim estão vagueando espiritualmente e não estão conseguindo viver as promessas do Senhor, porque acham que podem barganhar com Deus, barganhar a santidade do Senhor, barganhar os princípios que o Senhor já estabeleceu na sua palavra. Deus não quer que nós vivamos assim vagueando. Deus deseja nos colocar em um momento, em um período de desfrutar, de desfrute da bênção, desfrute do cumprimento das promessas. Viva na verdade da palavra de Deus. Versículo 2: se jurares pela vida do Senhor, em verdade, em juízo ou em justiça, então nele serão benditas as nações e nele se glorificarão. Verso 3: porque assim diz o Senhor aos homens de Judá e Jerusalém: lavrai para vós outros campo novo, e não semeei entre os espinhos. Amém? Lavre em campo novo. Limpe a sua vida, limpe o seu coração, limpe as tuas emoções, limpe os teus pensamentos, lavre em campo novo. Se santifique. É tempo de santidade, é tempo de santificação, é tempo de quebrantamento. Aleluia, em nome de Jesus. E o espinho aqui é tudo aquilo que o inimigo tenta semear nas áreas da sua vida para que você não cresça. Você não pode aceitar. Você não pode aceitar que pensamentos, que sentimentos abafem a semente da palavra do Senhor no teu coração. Nós não somos desse mundo. A nossa pátria não é esta, a nossa pátria é celestial. E nós precisamos ser luz. Nós precisamos sim agir como patriotas espirituais celestiais, agradando o coração do nosso Deus, agradando o coração do nosso Rei, Senhor Jesus Cristo. Tudo aquilo que estava crescendo na sua vida com espinhos, junto à promessa, sufocando a sua fé, eu declaro que caia por terra agora, em o nome de Jesus. Todas as palavras que foram lançadas, que estavam desanimando a sua fé, tudo aquilo que são as atitudes que estava minando as suas forças espirituais, toda a acomodação, tudo aquilo que é a semente da cultura, da religiosidade, assim como o povo, quando Moisés virou as costas para o povo, era só Moisés, mas para Deus Moisés era aquele que queria livrar o povo. E quantas vidas hoje, ao olhar um sacerdote, ao olhar um servo de Deus, uma serva de Deus, estão como aquele povo, na primeira oportunidade já vira as costas, na primeira oportunidade já não serve, na primeira correção já não é mais servo de Deus para ele. Precisamos amadurecer, precisamos entender que o Senhor constituiu, assim como Ele constituiu Moisés como líder daquele povo para salvação, para um tempo de salvação, para um tempo de novidade de vida, para um tempo onde o povo iria entrar na terra prometida. Hoje o Senhor levantou líderes espirituais, sim, os pastores da igreja. Para quê? Para guiar-nos para esse tempo novo espiritualmente também. Então que jamais você permita que Satanás
coloque no teu coração, na tua motivação, espinhos, para que você não discirna o mundo espiritual e aquilo que está acontecendo espiritualmente sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Entregue a sua vida por completo para Deus. Aqui no verso 4 diz: circuncidai-vos para o Senhor. Circuncidai o vosso coração, ó homens de Judá e moradores de Jerusalém, para que o meu furor não saia como fogo e arda, e não haja quem o apague, por causa da malícia das vossas obras. É tempo de colocar a nossa casa espiritual em ordem. Amém? E eu convido agora você a fechar os teus olhos. Aleluia. O Espírito de Deus, Ele está mostrando agora ao teu coração, à sua vida, o que precisa ser alinhado. Este é lugar de alinhamento. A casa de Deus é lugar de quebrantamento, de alinhamento, de revestimento, de busca pelo Senhor. Buscar-me-eis, diz o Senhor, e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Busque de todo o teu coração. Buscar de todo o coração é buscar com todas as tuas forças. Buscar até encontrar. Clamar até encontrar. Se santificar. Cumprir e obedecer os princípios do Espírito de Deus, do Evangelho genuíno, do Evangelho que confronta, sim, do Evangelho que corrige, sim, porque Deus corrige a quem Ele ama. E estamos vivendo dias onde as pessoas não desejam ser corrigidas. As pessoas já acham que sabem de tudo. As pessoas acham que é melhor ter um conselho de um ímpio. Escolhem se aconselhar e se assentar na mesa de escarnecedores do Evangelho, do que se humilhar na presença de Deus e ouvir dele, da boca dele, qual que é a verdade, qual que é a realidade. Preferem viver enganados, sendo guiados por qualquer vento de doutrina. A palavra diz que no fim dos tempos seriam tempos difíceis, onde as pessoas seriam pastores de si mesmos. E o Espírito de Deus, Ele hoje quer que você simplesmente volte. Se voltardes, Israel, na sua próxima viagem, se voltardes a ouvir a minha voz como antes, se voltardes a me buscar até me achar, você viverá aquilo que é a grandeza do poder do Evangelho do Reino de Deus. Oh Espírito Santo, desejamos a sua presença, sim. Dilatamos o nosso coração. Não endureçamos o nosso coração. Oh, aleluia. Como o povo de Israel, muitas vezes, tantos momentos, eles endureciam o seu coração. Nós abrimos o nosso coração, Espírito de Deus. Diga para o Senhor, eu desejo viver esse tempo novo. Eu desejo
Eu desejo ser avivada pela tua presença. Eu desejo ser fortalecida pelo teu poder. Eu não quero viver uma vida de acomodação na minha carne, nas minhas vontades, do desejo do meu ventre. Eu não quero, Espírito Santo. Coloque o desejo na presença de Deus. Coloque essa vontade de viver além, de viver mais, de viver como instrumento nas mãos de Deus. Não existe nada melhor, não existe nada melhor do que ser instrumento nas mãos de Deus. Não existe nada melhor do que dizer sim para a voz do Espírito Santo. Não existe nada melhor do que nos derramarmos em oração no período que o Senhor deseja que a gente esteja com Ele. Espírito Santo, aviva a nossa fé, aviva a nossa vida em Ti. Destrua, Pai, tudo aquilo que estava limitando o entendimento espiritual do nosso coração. Quebra, Senhor, assim como o Senhor rasgou o véu no momento em que o Senhor Jesus morreu naquela cruz. Rasga o véu do nosso coração nesta noite. Rasga o véu, Espírito Santo. Clame ao Senhor. Clame ao Senhor. Assim como você clamou muitas vezes para muitas coisas que você desejava que o Senhor fizesse na sua vida, clame agora pela presença de Deus. Clame agora pela santificação, pelo renovo. Clame agora pelo revestimento espiritual. Clame agora pelo avivamento dos teus dons. Clame agora e peça, clame, levante um clamor e fale: Senhor, eu quero ouvir a sua voz. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero sentir a tua presença. Eu quero ser cheio do poder do teu Santo Espírito. Eu quero receber o teu renovo. Clame, clame, levante a sua voz. Clame, clame na casa de oração. Ora, barabaxeda, ararabaçou. Clamamos, clamamos o renovo, Espírito de Deus. Clamamos, Espírito de Deus, o seu batismo. Clamamos a tua glória. Levantamos as nossas mãos. Pedimos: santifica-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Nos arrependemos, sim. Quebrantamos o nosso coração, dilatamos o nosso coração. Oh, Senhor, era para a tua igreja estar cheia, era para a tua casa estar cheia. E muitas vezes, Senhor, por conta daquilo que é, oh Senhor, os desejos do nosso coração, a dispersão do nosso coração, nós não estamos sendo usados como o Senhor gostaria. Perdoa-nos, Senhor. Levanta a tua unção sobre a nossa vida. Espírito Santo, marca para um tempo novo. Se você estava sentindo uma fraqueza tão grande dentro de você, um desânimo tão grande, aleluia, peça para o Espírito Santo agora te renovar. Você que não falava mais em línguas, você que não dava mais lugar, comece a falar, comece a buscar, comece a buscar, comece a buscar. Pastora, mas já está chegando no final do culto. Comece a buscar, comece a buscar. Busque o Senhor acima de todas as coisas. O Senhor renova a tua força. Não busque, aleluia, não busque ao Senhor, não busque que o Senhor faça a sua parte. Você precisa fazer a sua parte para o Senhor fazer a parte dele. Você precisa clamar, você precisa se santificar. Oh, querido Deus, derrama sobre nós o teu renovo. Sela a tua palavra no nosso coração.
Sela a tua palavra na tábua do nosso coração, Senhor. Eu profetizo tempo de vida, eu profetizo um tempo de transformação sobre a sua vida. Eu profetizo um tempo onde você vai chorar novamente para sentir a glória de Deus. Eu profetizo que novamente você vai chorar buscando os dons que o Senhor tem para você. Eu declaro que todas as mentiras do inimigo, que diziam que você não precisava, dizendo que você não precisava ser levantado, você não precisava ser um instrumento na mão de Deus, eu quebro essa mentira na sua vida. O Senhor te levanta, o Senhor tem um ministério para você. O Senhor quer te levantar como guerreiro na oração. O Senhor quer te levantar nas madrugadas. O Senhor quer te levantar no evangelismo. O Senhor quer te levantar para onde você for, você ser um canal da bênção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, Pai. Obrigada, Pai. Obrigada por insistir. Obrigada por todos os dias nos convidar. Que cada dia mais os teus filhos ouçam o seu convite. Aceitem o seu convite. Aceitem o convite de se assentar à sala do trono, pelo vivo e novo caminho que é a tua palavra. Quebra as cadeias, ó Pai. Todo espírito que paralisa, que todo espírito que estava colocando um véu espiritual nesta vida, eu repreendo agora em nome de Jesus. Todas as cadeias, tudo aquilo que aprisionava os seus pés, tudo aquilo que bloqueava a tua comunhão com Deus. Você não conseguia mais orar, você não conseguia mais se aprofundar no mistério do Senhor. O Senhor agora quebra, despedaça esse jugo na sua vida, em nome de Jesus. Ora baixedararabassou. E eu ministro agora o renovo, corações renovados, corações quebrantados, corações submissos à palavra do Senhor, corações submissos à vontade do Senhor, corações submissos àqueles que o Senhor levantou como profetas na casa dele. Corações abertos para ensinar, corações abertos para aprender, corações curados, curados, curados. Eis que coloco diante de ti algo novo, que você perceba o grande que o Senhor está propondo a você, e que jamais você se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você coloque os seus olhos naquele que tudo pode, naquele que tudo é, o Alfa e o Ômega, ao Senhor Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor. A intercessão pode voltar ao seu lugar, e vamos selar esse tempo novo com a nossa oferta na presença do nosso Deus. Pegue esse envelope que está na sua cadeira. Se o Espírito Santo está falando ao teu coração para você entregar uma oferta nesta noite, entregue, querido. E essa oferta vai selar sobre a tua vida esse tempo novo. Oh, aleluia. Em nome de Jesus, fique de pé no seu lugar. Levante seu envelope ao alto. Em nome de Jesus. Pai, entregamos a Ti a nossa oferta de vida, a nossa oferta física, o nosso dízimo. Entregamos a casa do tesouro, como o Senhor determinou como um princípio na Tua palavra. Abra as janelas do céu, Senhor. Derrama a bênção sem medida. Fecha a boca do devorador. Sobre a vida do Teu povo eu ministro a prosperidade. Eu ministro
a provisão, a abundância, todas as portas que estavam fechadas, todos os processos que estavam emperrados. Eu declaro o efatá do Senhor, que se abra os céus, e que a abundância do nosso Deus, que é dono de toda a prata, de todo ouro, seja derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Eu abençoo a tua vida financeira, eu abençoo a tua vida profissional, que haja avanço, que haja provisão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entregue a sua oferta ao Senhor. Você pode colocar no gasofilácio ou fazer a sua oferta através do Pix, QR Code nas paredes. Amém? Quinta-feira nós teremos o culto da vitória com o Bispo Daniel. Convide pessoas, irmãos. Convide. Amém? Vai lá no WhatsApp e fala: olha, quinta-feira vai ter um culto poderoso na casa do Senhor. Vamos comigo. Só isso. E o Espírito Santo vai fazer a obra. Amém? Aleluia. Bazar, vai ter bazar no sábado? Bazar no sábado a partir das 9 horas da manhã. Amém? Amém. Temos a cantina hoje. Esfirras a R$4. Amém? Nesse friozinho vamos esquentar o nosso estômago com esfirras quentinhas. Levante a sua mão ao alto. Declare assim bem forte: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Agindo Deus na minha vida, ninguém impedirá. Curva a tua cabeça, receba a bênção do Senhor, a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. Amém. Vai debaixo da paz do Senhor. Glória a Deus.